Existia um mundo antes de Adão? A teoria do gap faz sentido? Você acredita que a Terra tem 6 mil anos ou bilhões de anos? E se eu te disser que existe uma teoria dizendo que houve um mundo inteiro antes de Adão? Um mundo que teria sido destruído por causa da queda de Lúcifer. Segundo essa ideia, entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, existe um intervalo de milhões de anos, talvez bilhões de anos. Essa é a teoria do gap. Será que a Bíblia realmente ensina isso? Ou nós estamos colocando no texto uma ideia que ele nunca quis dizer? Hoje, nós vamos abrir Gênesis, deixar as tradições de lado e fazer uma única pergunta. O que o texto realmente diz? E eu já quero te fazer um desafio. Não concorde comigo, não concorde com o seu pastor e não concorde com teólogos da internet. Concorde com aquilo que conseguir chegar nas escrituras. No final do vídeo, eu quero saber nos comentários. Você acha que essa teoria se sustenta biblicamente? Escreva antes de terminar o vídeo e depois veja se a sua opinião mudou. Antes de falar da teoria do gap, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando Moisés escreveu Gênesis, você acha que ele estava tentando explicar a ideia da Terra? Será que Moisés estava preocupado com dinossauro, fósseis, carbono, geologia e bilhões de anos? Ou será que nós estamos fazendo perguntas do século XXI para um texto escrito há mais de 3 mil anos? Esse contexto muda completamente o que entendemos sobre Gênesis, porque Gênesis nunca começa dizendo como, mas dizendo quem criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa primeira frase já derrubava a religião do Egito, de onde Israel havia acabado de sair. Os egípcios acreditavam em diversos deuses ligados à natureza. O sol era um deus, o Nilo era um deus, jacaré era um deus, a fertilidade era um deus. Então Moisés escreve uma frase simples, mas devastadora. Antes de qualquer coisa, Deus já existia. Percebe? O foco não é a idade da Terra, mas mostrar quem criou a Terra. E esse detalhe quase passa despercebido. Mas agora vem a pergunta que gera toda essa discussão. Por que Gênesis 1 e 2 dizem que a Terra era sem forma e vazia? Alguns dizem que essa é a prova de que Deus destruiu o mundo anterior. Algumas teorias dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu a rebelião de Lúcifer, seguida de um julgamento divino que devastou toda a criação. Parece interessante, mas o texto realmente diz isso? Vamos observar. Em um momento fala de um julgamento, um dilúvio, um mundo anterior. E aqui existe uma regra muito importante para interpretar a Bíblia. Quando uma doutrina depende mais do silêncio do texto do que do texto, precisamos ter muito cuidado. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e aí? Essa expressão sem forma e vazia? Excelente pergunta. Essa situação descreve uma terra ainda não organizada, para receber toda a vida que recebeu. E nos versículos seguintes, Deus começa esse processo. Primeiro ele organiza, depois ele preenche. Primeiro separa luz e trevas, depois céu e água, depois faz aparecer a terra seca, depois os luminares, depois os peixes, depois as aves, depois os animais e depois o ser humano. Existe uma ordem. O texto não descreve reconstrução, ele descreve organização. Percebe a diferença? Agora deixa eu abrir um parênteses muito importante. A gente tenta usar Gênesis para provar a ciência, mas talvez essa nunca tenha sido a intenção de Moisés. Imagina, um povo que acabou de atravessar o Mar Vermelho, viveu 400 anos cercado pela idolatria egípcia. Você acha mesmo que a principal preocupação de Moisés era descobrir quantos bilhões de anos a Terra possui? Claro que não. A pergunta deles era outra. Quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus. Quem criou tudo? Quem governa tudo? Quem nos libertou do Egito? É exatamente isso que Gênesis responde. Você já ouviu alguém dizer que a ciência provou que a Terra tem bilhões de anos? Estamos tentando fazer Moisés responder perguntas que ninguém fazia naquela época. Agora uma curiosidade rápida. Você já ouviu alguém dizer que a ciência provou que a Terra tem bilhões de anos? Na verdade, o cientista ele chega a essa estimativa utilizando diferentes métodos. Uma delas é a datação radiométrica de rochas, meteoritos e outros materiais. Esses métodos fazem parte da investigação científica. São pressupostos, imagem de análise própria. Mas perceba uma coisa. Mesmo que você concorde ou discorde dessa estimativa, isso não prova a existência da teoria do gap. São assuntos diferentes. A idade estimada da Terra e a existência de um suposto mundo de Gênesis 1 e 1:2 não são a mesma discussão. E esse é um erro que muita gente comete. Agora vem uma observação interessante. Em Gênesis 2, lemos que ainda não havia chovido sobre a Terra e que ela era regada por um vapor ou um fluxo de água que saía do solo. Depois, em Gênesis 7,
aparece a primeira chuva mencionada na narrativa bíblica. Se alguém afirma que houve um dilúvio antes, essa pessoa precisa demonstrar isso a partir do texto bíblico. O problema é que o texto simplesmente não descreve esse evento. Nós não podemos construir uma doutrina em cima do que gostaríamos que tivesse escrito. Precisamos permanecer no que realmente foi escrito. E talvez essa seja a maior lição desse vídeo. Nem toda teoria é interessante, é uma teoria bíblica. Às vezes a nossa imaginação corre mais rápido do que o texto. E aqui, no Teologicamente Incorreto, nós fizemos uma escolha. Se a Bíblia afirma, nós afirmamos. Se a Bíblia silencia, nós também silenciamos. Porque a autoridade não está na minha criatividade, está nas Escrituras. Agora, eu quero muito ouvir você. Você acredita que existe um intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2? Ou entende que Deus está apenas escrevendo a organização da criação? Escreve tua opinião nos comentários. Eu vou ler todas as respostas, inclusive as de quem discorda de mim. Porque é assim que crescemos. Voltando ao texto. Se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, inscreva-se no canal. Eu lanço um vídeo novo, com contexto histórico, conexões entre os vídeos, e sem colocar nas escrituras aquilo que elas não disseram. E no próximo episódio, nós vamos entrar em uma das discussões mais famosas do cristianismo. Afinal, a Bíblia realmente ensina que a Terra tem cerca de 6.000 anos? Ou ela nunca tentou responder essa pergunta? Esse próximo episódio provavelmente vai desafiar muita gente. E eu espero encontrar você lá.